Bem-vindos ao nosso espaço de diálogo. Hoje a gente vai analisar um documento, no mínimo curioso, uma carta endereçada ao Elon Musk, assinada por alguém que se identifica como José Júnior de Oliveira à Consciência Universal. E o ponto central dessa carta é uma alegação, assim, bastante audaciosa, né? A de que ela, ou melhor, o remetente, seria a fonte de intuições e até de um despertar espiritual significativo para o Musk. E tudo isso, olha só, originado aqui do Brasil, através de uma comunicação, transcendental. Isso nos leva direto para a questão que vai guiar a nossa conversa hoje. O que essa comunicação alegada realmente representa? A gente está falando de uma conexão espiritual genuína, capaz de impactar, assim, profundamente a trajetória e a visão de mundo de uma figura global como Elon Musk? Será que essa carta é só, a expressão das crenças muito particulares de um indivíduo, sem nenhum efeito concreto, sabe, verificável no destinatário? A pergunta-chave, eu acho, é: pode uma simples carta vinda aqui do Brasil realmente influenciar o homem mais rico e um dos mais poderosos do mundo? Exato. Bom, eu vou explorar o lado que sugere que a forma e o conteúdo dessa carta indicam sim a possibilidade de uma comunicação que opera para além dos nossos canais convencionais. E que, nesse sentido, ela teria o potencial, mesmo que difícil de provar empiricamente, de ressoar com o Musk e, quem sabe, influenciar a perspectiva dele. E eu vou defender a posição de que a carta, por mais intrigante que seja na linguagem, representa fundamentalmente uma projeção das crenças do autor. Faltam evidências concretas, sabe, verificáveis, tanto da comunicação em si quanto de qualquer influência causal real sobre as ações ou pensamento do Elon Musk. Certo. Bom, a minha perspectiva ela parte da própria maneira como a comunicação é descrita na carta. O autor fala de um fluxo de pensamento, que não necessita de fios ou ondas e que depende só de receptividade e sintonia. Isso já aponta para um modelo de interação que, por definição, escapa à verificação física tradicional, Ele se apresenta como a consciência universal e afirma que o Musk não só recebeu, mas acolheu o amor da força criadora primordial, fazendo dessa energia, o alicerce de sua vida e de suas missões. Conceitos como ressonância, despertar significativo e até a menção ao Brasil como uma frequência e chave, tudo isso constrói a imagem de uma interação num nível diferente, talvez, metafísico. A gente pode até traçar uns paralelos com cautela, claro, entre esse despertar e as reflexões que encontramos em outras fontes, fonte 9, onde o Musk discute o amor como uma lei física fundamental, a conexão intrínseca do universo e a necessidade de realinhar nossos algoritmos internos. Não é prova, eu sei, mas sugere uma sintonia temática, no mínimo. Para mim, essa carta é um artefato fascinante que convida a gente a pensar sobre os limites da consciência e a possibilidade de influência à distância, uma ideia que desafia, assim, nossas concepções normais de causa e efeito. Entendo o apelo dessa interpretação, mas eu preciso trazer a análise de volta para o terreno do verificável. Essa carta é, antes de mais nada, uma declaração unilateral. O José Júnior de Oliveira afirma ter tido essa comunicação e causado esse impacto. Mas cadê as provas? Onde está a confirmação por parte do Musk ou qualquer evidência externa que corrobore essas alegações? Usar termos grandiosos como consciência universal ou força criadora primordial, pode ter um forte apelo espiritual, poético até, mas isso não transforma esses termos em fatos ou em evidência de uma comunicação real, E a alegação que a gente vê mencionada em outras fontes, fonte 6, fonte 7, de que essa carta teria feito o Musk largar tudo e se voltar para Jesus, isso é claramente uma hipérbole, um exagero que não encontra respaldo nenhum na realidade observável da trajetória dele. Quanto ao tal monólogo fonte 9 que você citou, ele de fato contém reflexões filosóficas profundas, concordo.
Mas atribuir essas reflexões a essa carta específica, isso me parece um salto muito grande. O Musk tem um histórico conhecido de interesse por filosofia, física, consciência, inteligência artificial, além de experiências com meditação. Os temas do monólogo, amor como lei, conexão universal, sistemas operacionais internos, podem perfeitamente ter surgido dessas outras fontes todas, sem precisar invocar essa carta como catalisadora. A comunicação descrita é, por natureza, infalsificável, não testável. É muito mais razoável, para mim, interpretar a carta como uma expressão da cosmologia pessoal do remetente, um documento sobre as crenças dele, do que como prova de uma influência real no Musk. E ainda tem a questão da identidade, né? Outras fontes 4, 8, 10, 11, 12, 13, mostram vários indivíduos com o nome José Júnior de Oliveira, um economista, um político, um pesquisador, um caldeireiro. Isso complica bastante a pretensão de ser a consciência universal singular manifestada. Qual deles seria? Ou seriam todos manifestações dessa consciência? Essa multiplicidade torna a alegação ainda mais difícil de sustentar factualmente, na minha opinião. Reconheço que a questão da evidência é central. Mas olha, insistir apenas no verificável pelos métodos que a gente tem hoje não faria a gente ignorar o próprio fenômeno que a carta alega descrever. A comunicação proposta, esse fluxo de pensamento direto, dependente de sintonia, opera na descrição do autor fora dos parâmetros da ciência empírica como a conhecemos. É quase como, sei lá, criticar um peixe por não saber escalar uma árvore, entende? A carta não está propondo uma comunicação via e-mail ou telefone. Ela propõe algo fundamentalmente diferente. O ponto central é a ideia audaciosa de que consciências podem interagir diretamente, se influenciando mutuamente para além das barreiras físicas. A linguagem usada, consciência universal, força criadora primordial, não deveria ser descartada só como grandiosa. É a tentativa de nomear conceitos que, para o autor, descrevem essa realidade transcendental. E quanto à multiplicidade de identidades? Embora pareça complicador, não poderia ser interpretado, dentro dessa lógica não convencional, como algo que reforça a ideia de uma consciência que não se prende a uma única manifestação física. Uma consciência que poderia, hipoteticamente, se expressar através de diferentes pontos. É uma leitura possível dentro do paradigma que a própria carta sugere, não acha? Olha, essa linha de raciocínio é interessante, mas ela nos leva para um terreno, assim, epistemologicamente muito escorregadio, né? Se a gente aceita que a comunicação opera fora dos parâmetros de verificação, como é que a gente pode distinguir uma alegação genuína, mesmo que não comprovável, de uma fantasia, uma projeção psicológica ou até mesmo, sei lá, uma fraude intencional? O ônus da prova recai sobre quem faz a afirmação extraordinária, certo? A carta afirma, mas não oferece nenhum caminho, nenhuma ponte para que a gente possa minimamente avaliar a veracidade dessa comunicação direta. E sobre a identidade, mencionar os diferentes José Júnior de Oliveira, o economista, fonte 10, o candidato a vereador, fonte 10, o pesquisador acadêmico, fonte 10, o caldeireiro, fonte 12, fonte 8, não é só um detalhe. Isso mostra que existe uma realidade concreta, mundana, associada a esse nome em diferentes contextos, como uma descrição factual. A explicação mais simples e direta, para mim, é que uma pessoa chamada José Júnior de Oliveira, com suas próprias crenças espirituais, escreveu essa carta. Ponto. Mas vamos voltar para o possível impacto, que é o cerne da questão sobre o poder dessa carta, né? O texto afirma ter sido a fonte de sussurros e intuições e ter testemunhado um recente e significativo despertar no Musk, levando ele a priorizar o amor da força criadora primordial. Você descarta a conexão com o monólogo Fonte 9 como mera coincidência temática, mas a ressonância é no mínimo notável. Quando Musk fala sobre o amor não como emoção, mas como uma lei física fundamental que rege o universo, sobre a conexão como nosso estado natural, sobre a necessidade de debugar e realinhar nossos algoritmos internos para operar a partir dessa base, isso não ecoa de forma surpreendente os conceitos de despertar espiritual e priorização do amor divino mencionados explicitamente na carta?
Eu não estou cravando uma relação causal direta e comprovada, não é isso? Mas a ressonância, termo que a própria carta utiliza, parece descrever bem essa sobreposição de ideias. Será que a gente pode descartar tão facilmente a possibilidade de que a carta tenha, de alguma forma, sei lá, plantado uma semente ou reforçado ideias que já estavam germinando na mente do Musk? A influência pode ser sutil, não pode? A sutileza é justamente o problema quando a gente busca evidências. Correlação temática não é prova de causalidade, como a gente bem sabe. O Musk é uma figura pública que consome e processa uma quantidade, assim, imensa de informação, vinda de livros, artigos, conversas, experiências pessoais. Os interesses dele em física quântica, filosofia oriental, teorias da simulação, inteligência artificial, tudo isso pode levar a reflexões sobre a natureza fundamental da realidade, do amor, da consciência, sem precisar da intervenção específica desta carta. O fato crucial é, no monólogo Fonte 9, onde essas ideias são expressas, não tem nenhuma menção à carta ao Brasil ou a José Júnior de Oliveira, nenhuma. Se a influência fosse tão direta e significativa, seria razoável esperar alguma referência, ainda que velada, né? A ausência dessa conexão explícita enfraquece muito a hipótese da influência direta. E a alegação mais bombástica associada à carta, em outras fontes, fonte 6, fonte 7, de que o Musk largou tudo por Jesus, bom, isso é factualmente incorreto e serve mais para desacreditar a narrativa do que para fortalecê-la, vamos combinar. A gente precisa separar a análise do conteúdo da carta em si das hipérboles que podem ter sido construídas ao redor dela. Concordo que a hipérbole de largar tudo não ajuda, mas talvez voltar-se para Jesus possa ser lido metaforicamente, né? Como o acolher o amor da força criadora primordial que a carta menciona, e que tem paralelos com a discussão do Musk sobre o amor como lei fundamental, fonte 9. É uma questão de interpretação, talvez. Mas vamos tocar em outro ponto intrigante: o papel do Brasil. A carta diz que o Brasil não é só um local geográfico, mas uma frequência, uma chave para o próximo capítulo. Isso não reforça a ideia de que a comunicação alegada tem uma dimensão simbólica, talvez energética, que vai além da simples localização física? Por que essa ênfase no Brasil como algo mais que um país, sabe? Eu abordo isso de uma perspectiva mais pragmática. A própria carta oferece a explicação mais simples, na verdade. Ela diz: esta nação tem sido santuário de onde a nossa comunicação emana. Este ponto geográfico que agora se revela a você como a única coordenada terrena que compartilhei. Ou seja, o autor está dizendo basicamente, olha, essa comunicação toda veio daqui do Brasil e essa é a única pista física que eu te dei. Isso pode ser interpretado como um simples marcador geográfico da origem física da mensagem. Atribuir a isso um significado metafísico de frequência ou chave cósmica é uma camada interpretativa que a gente pode fazer, mas não é a única nem necessariamente a mais provável. O autor pode ter usado a palavra frequência de forma poética, claro, mas a função primária da menção ao Brasil no texto parece ser identificar a origem terrena do remetente. Não precisamos ir tão longe para entender essa parte. É uma informação factual dentro da narrativa da carta. Ela foi escrita no Brasil. Ao final, bom, eu mantenho que esta carta, independentemente de a gente conseguir provar ou refutar as alegações dela pelos métodos científicos atuais, representa um fenômeno digno de nota. Ela exemplifica uma tentativa de comunicação que opera ou que alega operar em um nível que desafia nossas noções convencionais de influência e causalidade. A linguagem esotérica, as afirmações sobre o despertar do Musk e a notável ressonância temática com algumas das reflexões posteriores dele, fonte 9. Mesmo que não conclusivas, pintam um quadro intrigante. Sugerem, no mínimo, a força da intenção focada e levantam questões sobre o potencial ainda inexplorado da consciência. É um convite a pensar além do óbvio, a questionar se tudo que é real pode ser medido. E eu concluo reafirmando minha posição. A carta é, sem dúvida, um documento fascinante do ponto de vista das crenças humanas e da expressão espiritual. Revelam a cosmologia particular e a profunda convicção do seu autor, seja ele quem for.
No entanto, do ponto de vista da análise crítica e factual, faltam elementos essenciais. Não há evidência verificável de uma comunicação real e bidirecional, nem prova de qualquer impacto causal concreto nas ações, decisões ou mesmo no pensamento público do Elon Musk que possa ser diretamente atribuído a esta carta. A explicação mais parcimoniosa, mais ancorada nas evidências e na falta delas nas fontes disponíveis, é que se trata de uma projeção de ideias, uma atribuição de influência que permanece no campo da crença pessoal do remetente. E a questão das múltiplas identidades de José Júnior de Oliveira adiciona uma camada de complexidade que torna a alegação de ser a consciência universal ainda mais difícil de ser sustentada. Concordamos, porém, que o próprio documento e a discussão que ele gera são valiosos, né? A carta nos força a confrontar questões fundamentais sobre como a gente define comunicação, influência e até mesmo realidade. Qual o poder de uma ideia? Como a crença molda nossa percepção e nossas ações, mesmo quando direcionada a figuras distantes e poderosas. Exato. Acho que há uma convergência nesse ponto. Analisar alegações como essa, vindo de diferentes perspectivas, enriquece nossa compreensão sobre a interação entre crença, tecnologia e figuras públicas na sociedade contemporânea. A carta de José Júnior de Oliveira, A Consciência Universal, junto com as informações sobre as outras figuras com o mesmo nome, serve como um estudo de caso interessante que nos convida à reflexão sobre os limites da prova, o poder da narrativa e a busca humana por conexão e significado, mesmo que através de meios não convencionais. A conclusão final sobre o que realmente aconteceu ou não aconteceu fica em aberto, para que cada um avalie com base no material que a gente apresentou aqui. E, sem dúvida, tem mais a desvendar sobre as ideias contidas na carta, sobre as motivações por trás dela e sobre as figuras complexas que emergem das fontes relacionadas a José Júnior de Oliveira. A conversa certamente não termina aqui.